Sentes que por mais que tentes controlar os teus pensamentos, a tua vida continua um caos e paralisas perante as tarefas mais simples do dia a dia. Aqui neste canal, terapeuticamente, vamos olhar para a saúde mental de forma humana, simples e consciente. Eu sou a Andrea Aguiar, terapeuta ocupacional, e vou-te ensinar como o desenvolvimento pessoal é o teu melhor remédio. Vem comigo. Hoje vamos falar de fobias e traumas. Não sei se vocês já sabiam, mas a ansiedade tem outras facetas, outros rostos, para além dos que aprendemos no vídeo anterior. Por exemplo, as fobias tratam-se de um medo quase cirúrgico. É um terror desproporcional a algo muito específico. Por exemplo, elevadores, palhaços, alturas, animais. E a pessoa sabe que, se calhar, aquele perigo até é pequeno ou quase nulo, mas o corpo reage como se estivesse frente a frente com um leão, com o último segundo da sua vida e parece um caos. Já a ansiedade ligada ao trauma, como por exemplo na perturbação de stress pós-traumático, como vamos ver à frente, já é diferente. É uma situação diferente, uma ansiedade distinta. Não é aquele medo do futuro, do que poderá acontecer, mas é o passado que recusa ficar lá atrás. São as sombras do passado que invadem o presente. A pessoa provavelmente experienciou um evento muito doloroso ou perigoso e o cérebro fica preso naquele modo de sobrevivência. Um som, cheiro ou imagem pode fazer aquela pessoa reviver o trauma e senti-lo com a mesma intensidade física e emocional, tal como no dia em que aconteceu. Primeiro vamos aprofundar as fobias. Todas as fobias são despoltadas por um trigger, um gatilho. Pode ele ser uma situação, um ambiente, ou um objeto, um animal, depende muito. Por isso que é uma fobia específica. O que há em comum é que as pessoas com fobias vão tentar estruturar o seu cotidiano de forma a evitar sítios que eles sabem que iriam estar expostos a esse trigger, a esse gatilho. Se eu já sei que não gosto de ir ao circo, eu não vou ao circo. Porquê? Porque sei que tenho lá um gatilho que é os palhaços. Ou se eu sei que tenho medo, que tenho uma fobia com certo tipo de bicho, animal, também sei que não vou ao zoológico, porque a probabilidade de o encontrar lá é maior do que ao fazer a minha vida normal aqui, no que eu já estou habituada, na minha zona de conforto. É de notar que automaticamente esta pessoa vai estar constantemente a limitar as suas experiências de vida, os seus momentos de convívio, dependendo se estes triggers e gatilhos, objetos, situações, ambientes são mais presentes num sítio do que noutro, pode até deixar de sair tanto, deixar de conviver tanto, se calhar até pela imprevisibilidade, de onde poderá ir passear e do que poderá encontrar lá, nesse ambiente.
As fobias podem ser, então, como já falei, ambientais, relativas a seres vivos, situacionais ou clínicas. Ambientais, pronto, podem ser também relativas a forças da natureza, seres vivos é os animais. A situacional tem a ver com ambientes, aviões, espaços fechados, e a parte clínica é relativa a procedimentos médicos, como quem tem medo de agulhas, de dentistas, de sangue, por aí fora. Certeza que já viram alguém ou já conheceram alguém com fobias parecidas. Trauma. O trauma psicológico, quando o passado assombra o nosso presente. Então, relativamente aos traumas, falamos, por exemplo, da perturbação de stress pós-traumático. O que é isto? Já percebemos que um trauma nasce, deriva de um evento que nos foi ameaçador, doloroso e que nos trouxe muito sofrimento. O nosso cérebro vai guardar essas sensações, as emoções que nós vivemos e experienciamos, e vai nos deixar constantemente alerta para reagir a estímulos que nos possam ativar essas memórias. É como se ficássemos com o cérebro mais sensível a estímulos que nos façam relembrar daquele episódio do nosso passado que nos foi muito difícil. Como podem ver aqui, fico sensibilizado para qualquer estímulo que me possa dizer que estou perante uma situação de perigo, com estímulos parecidos ao meu trauma. Então, eu vou acabar por tentar evitar esses triggers, porque estou constantemente a ter flashbacks do passado. Vou ter grande dificuldade em regular as minhas emoções e vou sentir vergonha ou culpa por limitar tanto a minha vida, por evitar certas situações, e por fazer o meu cotidiano ser gerido todo à volta deste trauma e das limitações que isso me traz para o meu dia. E então, quais são as grandes diferenças entre fobias e traumas? Origem do medo. Fobias por gatilhos, triggers específicos, e os traumas devido a experiências reais de perigo que causaram uma grande dor e sofrimento. A experiência também é diferente. Nas fobias, a ansiedade é mais associada ao futuro, ao que poderá acontecer perante aquele trigger, ao que me poderá trazer de mal, e por isso eu tenho impulsos de fuga, quero fugir dali, não é? Vejo, por exemplo, uma aranha e, meu Deus, tenho medo que ela me suba pelo corpo acima, e que fique aqui presa na minha roupa. Estou a inventar, por exemplo. Entro no elevador e tenho medo que ele caia. É medo, é uma ansiedade do futuro. Estou a antecipar o que poderá acontecer. Enquanto que no trauma, essa ansiedade é mais provocada por flashbacks, pela memória da experiência passada a voltar a assombrar-nos, não é? São as memórias que nos passam pela cabeça como um filme.
O impacto a nível do tempo, lá está, foi isso que eu já falei, a fobia é mais relativa ao futuro e no trauma é relativo ao passado. E obviamente ambos aumentam o nosso estado de alerta, mas nas fobias é só perante a exposição ao trigger, se eu vir alguma coisa, lá está, que eu tenho medo, como se eu vir a aranha, ou se vir que vou ter que entrar no elevador, ou se vir o palhaço, enquanto que no trauma esse alerta já é um alerta constante, já é o corpo estar constantemente a verificar o mundo à volta, o ambiente envolvente, porque aquela imagem, aquela memória não sai da cabeça e entramos num estado de looping. O corpo começa a ficar exausto, é uma fadiga constante, porque tudo incomoda, tudo é avassalador, consoante os flashbacks vão aparecendo. Deixo aqui uma frase do Dr. Bessel van der Kolk. O trauma não é apenas o que aconteceu no passado, é também a pegada deixada por essa experiência na tua mente, cérebro e corpo no presente. O passado e a experiência passada moldou-nos a ter esta sensibilidade no nosso cérebro e no nosso corpo de forma muito persistente no nosso presente, não nos deixando conseguir relaxar. É essa pegada persistente. Ponto positivo. Existem profissionais de saúde que te podem ajudar e podem dar estratégias e aplicá-las juntamente contigo. Por exemplo, para as fobias, as estratégias serão mais focadas na parte comportamental. Começa com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, com a parte da exposição gradual à fobia. Ou seja, vamos começar primeiro, nas primeiras sessões, só por trazer aqui uma exposição imaginária, por fazer a pessoa pensar, visualizar mentalmente aquele objeto, aquele ambiente ou aquele animal. O corpo vai começar a reagir como se estivesse efetivamente perante esse trigger. E vamos guiando a pessoa para começar a racionalizar mais o que sente e a tentar controlar, gerir as reações do seu corpo. Depois passamos a uma fase que parece mais real, embora ainda não seja, por exemplo, realidade virtual, imagens, vídeos, em que nós estamos a ver aquele estímulo, mas ainda de uma forma que nós sabemos que efetivamente nada de mal poderá acontecer, porque tem uma tela a dividir-me ou porque tem uns óculos a dividir-me daquele trigger. Embora que com a realidade virtual possa parecer muito real. E é necessário estar sempre acompanhado para caso a ansiedade esteja difícil de gerir, começarem a ser aplicadas também, parar aquele estímulo e serem aplicadas estratégias mais a nível da ansiedade, que já falamos no vídeo anterior, como as respirações, o grounding, ou ouvir músicas, ir para um espaço de conforto, para a pessoa voltar a conseguir relaxar. É essencial estar acompanhado. E depois passamos à exposição real, em que imaginemos que lá está a tal aranha. Primeiro vamos começar por ver a aranha, por exemplo, num espaço diferente,
na casota dela, fechada, e eu só vou vê-la pelo vidro. Depois vai-se tirar a tampa, não é? Imaginemos da casa dela e vamos vê-la lá dentro, mas já não há aquela divisória entre nós, já estamos a respirar o mesmo ar. Se ela quiser, já pode saltar para fora, não é? Começa a aumentar aí a exigência emocional. Depois, até podemos vê-la fora da casa dela, pousada em cima da mesa ou com um profissional a segurá-la. Depois podemos tentar tocar, podemos tentar pegar, ainda longe da cara, depois aproximando mais do nosso olhar e ir habituando o nosso cérebro a esse estímulo, fazendo perceber que não há perigo, que as probabilidades de acontecer alguma coisa são muito baixas ou nulas. Depois temos também a reestruturação cognitiva, em que inicialmente estamos a tentar identificar o que nos causa aquele medo, não é? É o que é a probabilidade da aranha poder subir por mim acima, é eu poder me magoar, é sei lá, o elevador cair, é o palhaço vir à minha beira e fazer algum truque que eu não sei o que é que vai acontecer depois, é a imprevisibilidade. O que é que me faz sentir esse medo irracional? Depois vamos nos desafiar, perguntar, então porquê? Porquê é que eu tenho medo que a aranha suba por mim acima? Porquê? O que é que de mal poderia acontecer? E qual é a probabilidade disso efetivamente acontecer? E vamos procurar respostas a estas perguntas através de factos, não é? Vamos lá estar, puxar conhecimento, trazer conhecimento aqui acerca das aranhas, qual é a função delas na natureza, o que elas fazem, como se alimentam, que diferentes tipos existem, as que são venenosas, as que não, os diferentes tamanhos. Vamos começar a aprender e ver se existe razão para os nossos medos ou não. E se existe, sabemos das que nos temos que afastar. Depois mudamos a narrativa. Não é? Já com todos estes factos, sabemos que, ok, a aranha se está a viver ali no mundo dela, está na teia dela, tranquila, eu estou na minha e eu posso estar no mesmo ambiente que ela, que não vai acontecer nada. Agora, se eu vir uma tarântula à minha frente, eu já sei que a probabilidade de acontecer alguma coisa se calhar já é maior, convém eu manter um pouco mais a distância. Não é preciso fugir se eu estiver, por exemplo, acompanhada por um profissional que só me está a mostrar que fui fazer um trajeto por uma floresta, pela Amazónia, fui fazer um tour e já sabia que ia encontrar animais diferentes, não vou fugir, já sei que é tudo controlado, tem pessoas que sabem o que estão a fazer. Lá está, é trazer a razão ao de cima, mudar a narrativa. Quando começamos a sentir aquele medo, perceber em que contexto estamos, se estamos seguros, se não, porquê, e vamos acalmando. Já nos traumas, a terapia cognitivo-comportamental já é focada mais
nas consequências daquela memória. A memória do passado é que traz aqueles flashbacks e faz-nos, a certa altura, ter pensamentos disfuncionais ou crenças, como por exemplo, eu é que tenho culpa, ou eu é que causei isto, eu, eu não deveria ter agido assim, eu poderia ter evitado. O passado é passado, não dá para mudar. Não dá. A única coisa que podemos fazer é aprender com ele e mudar o nosso comportamento se verificarmos que sim, realmente podemos melhorar nesse sentido. E vamos reestruturando essas ideias e esses pensamentos, verificando o que realmente sim é verdade, o que não é verdade. Pensamentos como do género vai-me acontecer novamente se eu for àquele sítio, porque aquele sítio foi próximo ou foi o tal sítio onde aconteceu. Vamos começar a reestruturar tudo isto. Depois também uma parte muito importante é a expressão artística, porque muitas das vezes é difícil colocar por palavras o que sentimos, o que vivenciamos e o que isso nos faz sentir no presente. Então, muitas das vezes, apenas pôr uma música, desenhar, escrever, criar alguma coisa relacionada à arte, não é? Expressar o que sentimos, as nossas emoções através da arte, talvez seja melhor, seja mais fácil. A dança, por exemplo. E interpretar o que aquilo poderá significar, tendo em conta a minha experiência e o ambiente em que eu estou inserida. Por exemplo, se eu desenhei ali as nuvens um pouco mais cinzentas, está a começar a chover, só que ao mesmo tempo pus ali uma pontinha do sol a aparecer. E embaixo desenhei um jardim com umas flores que até estão aliviadas por sentir aquela água, que a terra estava muito seca. Por exemplo, o que é que eu posso tirar daí? Posso tirar que eu sinto-me aterrorizada, fragilizada perante as mudanças imprevisíveis que acontecem na minha vida. Isso está retratado pela mudança do sol para a chuva, mas que, por outro lado, aquela mudança se calhar foi-me significativa e foi importante para o meu desenvolvimento, porque ao pingar a água da chuva eu apercebi-me que a minha terra estava muito seca e senti aquele alívio, ou seja, há um medo de enfrentar o passado, mas inconscientemente aquela pessoa sabe que é o que tem que fazer, por isso que já aceitou e pediu ajuda, que é muito importante. E agora está na fase de deixar a terra ser penetrada pela água e deixar a água subir as raízes para refrescar aquela flor e trazer-lhe maior vitalidade, que é a parte em que começamos a tentar curar a memória do passado. E espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa com este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, que é muito importante para mim ter o vosso feedback. Deixem comentários caso queiram partilhar alguma experiência vossa e se sentirem à vontade para tal. E deixem sugestões de próximos vídeos. Não se esqueçam também de subscrever a nossa comunidade
acabada de sair do forno, que ainda está quentinha e pronta para falar mais acerca de saúde mental e ajudar-te a trazer à tona o teu desenvolvimento pessoal. Obrigada, beijinhos, sejam felizes.